E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, santa, poderosa, maravilhosa, como uma espada de 2 gumes nessa noite. A tua palavra, Senhor Deus, venha em nós. Mais profundo, Senhor Deus, do que juntas e medulas. Ela vem, Senhor Deus, para cortar, para trazer discernimento de pensamentos e intenções do nosso coração. Para que diante, Senhor Deus, desse discernimento da tua palavra, nós possamos escolher ou o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da bênção ou o caminho da maldição. E a tua palavra nos diz: escolha, pois, o caminho da vida, para que viva você e toda a sua família. Eu oro também, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, para que todo levante de Satanás, de seus demônios, que nessa noite tenta persuadir, enganar e distrair o teu povo. Ó Pai, que todo espírito de sono, de canseiro, de enfado neste momento, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Que o teu povo receba a palavra da vida, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, estamos vendo aqui o relato bíblico de quando Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava saindo em direção à Galiléia. Da Galiléia, Jesus diz, a palavra de Deus diz: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E chegando num certo lugar, Jesus encontrou uma aldeia, um lugarejo, um vilarejo, aonde estavam pessoas, apenas pessoas leprosas, pessoas doentes. E nós sabemos, pela lei do Antigo Testamento, que as pessoas leprosas, doentes, enfermas, não poderiam estar no meio da sociedade comum. Essas pessoas, elas habitavam em lugares, em cidades que eram destinadas a elas. E Jesus, indo a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galiléia, ele encontra este lugar. Ele passa por este lugar. E quando ele chega ali naquele lugar, haviam pessoas leprosas. E diz a palavra de Deus que ali estavam 10 homens leprosos. O interessante é você notar que quando os homens leprosos, eles veem Jesus, eles não chegam correndo a Jesus. Eles não chegam tocando em Jesus. A palavra de Deus diz que eles param de longe no final do verso 12. Diz que eles param de longe, porque era proibido pela lei um homem leproso tocar em qualquer homem que não estava leproso.
Era proibido, ele não podia fazer isso. E além do mais, este homem leproso, para poder conversar com outro homem que não tinha lepra, ele tinha que se identificar como sendo um homem leproso. Eles faziam isso, diz alguns historiadores, que usando uma certa vestimenta, que caracterizava que aqueles homens eram homens leprosos, para que as pessoas que não tinham essa doença, já pela visão, identificasse que aqueles homens estavam doentes de lepra. Assim como hoje no nosso meio nós usamos tantos meios visuais que nos traz mensagens. Você já viu quando você está dirigindo de carro, está dirigindo um carro, e quantas placas lhe informam muitas coisas? Tem a placa com P, tem a placa com E, tem a placa com um círculo cortado no meio, e você olha para aqueles sinais, você sabe que aquilo está falando alguma coisa com você. Assim também os leprosos tinham que se identificar de alguma forma, para que as pessoas que estavam sãs, que não tinham lepra, não pegasse a lepra deles, porque a lepra era considerada uma doença contagiosa. Então esses homens leprosos, diz na palavra de Deus, que eles param de longe, quando avistam Jesus, e no verso 3 diz que eles levantam a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus então volta para eles e diz: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus apenas diz uma frase para eles: vão, vocês querem ser curados? Então vão e mostrem-se aos sacerdotes, porque também essa era uma lei do Antigo Testamento. De toda vez que um homem era curado de lepra, ele teria que se apresentar ao sacerdote para que ele voltasse ao convívio social novamente. O sumo sacerdote tinha que analisar o corpo daquele homem para ver se no corpo dele não havia mais nenhuma marca da lepra. Então o sumo sacerdote, sendo um homem de poder, de autoridade na sociedade judaica, permitia então, pela lei de Moisés, que aquele homem fosse restituído novamente à sociedade e voltasse a habitar no meio da sua casa e no meio dos seus familiares. E quando isso acontece, diz que os 10 recebem a cura. Os 10 homens recebem o milagre. Mas nós vemos que a atitude de um homem específico, um samaritano. Um samaritano, um homem que pelos judeus era considerado uma raça inferior. Eram considerados pessoas infames. Eram considerados pessoas excluídas, sem direito. Eram consideradas pessoas misturadas. Justamente um homem samaritano volta e diz que agora ele não chega perguntando a Jesus se ele poderia tocar nele, estar perto dele. Diz que agora ele reconheceu que ele estava são, que ele estava curado. E a atitude dele, diferente dos outros 9, foi que ele, além de receber a cura, ele recebeu a salvação. E o título da mensagem que eu quero trazer nesta noite para você é assim: milagre não salva ninguém. Porque muitas pessoas estão vivendo enganadas, estão sendo ensinadas no erro,
que acham que quando recebe o milagre, estão recebendo a aceitação de Deus. Preste atenção, igreja. O milagre, ele não tem o poder de salvar ninguém. O milagre, ele é uma dádiva de Deus. O milagre é um favor de Deus. O milagre é uma graça de Deus para com a vida dos seus filhos. A palavra de Deus fala que quem unicamente salva é Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma forma tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uai, onde está a fé nisso? Onde está o milagre nisso? Jesus disse que quem receber o milagre é salvo? Não, Jesus disse que quem crê no Filho de Deus, esse é salvo. O milagre ele não pode salvar ninguém. O milagre, entenda, ele é uma graça. Ele é um favor de Deus. Diferentemente dos outros nobres que receberam o seu milagre, aquele homem samaritano, ele recebeu mais do que isso. Ele recebeu a salvação. Aqueles 9 homens, quando recebem a cura, o que eles fazem é virar as costas para o Salvador. E assim, igreja, nos nossos dias, nesses dias que estamos vivendo, na era pós-moderna, na era da tecnologia, da informação, os homens continuam vivendo, muitos deles, dessa maneira. Buscando a Jesus, clamando a Jesus, que clamaram e exaltaram a sua voz em nome de Deus, e foi isso que esses homens fizeram. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses 9 homens, eles estavam preocupados, não com a vida eterna. Esses 9 homens estavam preocupados com a vida terrena, com as coisas dessa terra, com as coisas de baixo, porque a palavra de Deus diz que sequer eles voltaram para agradecer a Jesus do milagre que haviam recebido. Quando as pessoas estão entrando na igreja para buscar o seu milagre, para buscar a sua cura, para buscar a solução para o seu problema. E Deus, na sua misericórdia, ouve as suas orações, os responde, e faz o milagre, cura, liberta, salva, restaura casamento, restaura a família, restaura lares. E sabe o que essas pessoas fazem? Dão as costas para Jesus. Assim como esses 9 homens fizeram. Eles receberam o milagre, eles receberam a cura, mas o que eles estavam interessados não era na salvação que Jesus podia oferecer e que Jesus tinha para dar. O que eles estavam interessados era nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Quando as pessoas vêm à igreja, fazem parte da igreja, mas ainda não entenderam que as suas vidas pertencem a Deus. Há um verso na palavra de Deus que muitos dizem, e diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você existe por meio dele, por intermédio dele, para ele.
Você existe não para viver a sua vontade, os seus sonhos, os seus desejos. Você deve entender que você deve viver para a glória de Deus. Muitas pessoas estão buscando a Jesus, estão indo às igrejas, frequentando as igrejas como esses 9 homens foram. Estão indo à igreja não para buscar o Deus da igreja, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, assim como nós cantamos, poderoso Deus. As pessoas não estão vindo à igreja, frequentando as igrejas para conhecer esse Deus, para se relacionar com esse Deus, para ter intimidade com esse Deus. As pessoas estão vindo à igreja para que esse Deus resolva os seus problemas. Para que Deus satisfaça os seus desejos. Meu amado, e esse Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz, que Ele responde, que Ele opera milagres e curas no meio do seu povo, mesmo essas pessoas não vindo para glorificar o seu nome. Mas saiba de uma coisa, o milagre, ele não te salva. O único que pode te salvar é Jesus, o Filho de Deus. Jesus diz: não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Naquele momento, aquele estrangeiro, que havia recebido o seu milagre, recebe a coisa mais importante da sua vida, que não era a cura. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. A palavra de Deus, Jesus disse: se tua mão direita te faz pecar, corta ela, lança ela fora, porque é melhor ir para o céu com uma só, do que com as 2 ir para o inferno. Ele diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Melhor é ir para o céu com um olho só do que com os 2 para o inferno. Melhor para esse leproso foi muito bom, que além de receber a cura, ele recebeu a salvação. Mas já bastaria, além, se não fosse curado, ter recebido a salvação. Porque a salvação, igreja, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender a buscar nas nossas vidas. Porque senão nós botamos os nossos olhos, colocamos os nossos olhos, fixamos os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, apenas nas coisas terrenas. Coisas essas que são perecíveis, que são passageiras. Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, aonde a ferrugem e a traça não pode correr, aonde os ladrões não minam nem roubam. Mas as pessoas estão interessadas, estão em busca, vivendo freneticamente, buscando as coisas que são de baixo. As coisas são perecíveis, as coisas que se acabam, coisas que eles não podem levar para o céu, se eles mesmos também não vão para o céu, e mesmo que se pudesse levar, não levaria. Triste é saber, meus amados, que muitas pessoas estão entrando nas igrejas, não para reconhecer que há um Deus de amor, que as amou e que tem o melhor para elas. Triste é saber que essas pessoas estão entrando nas igrejas somente para requerer e para pedir algo das mãos de Deus. E muitas vezes, isso não é a culpa do povo. Isso é culpa daquele que ensina o povo. Porque a responsabilidade de ensinar o caminho correto, o caminho verdadeiro, o caminho que nos leva a Deus, é a responsabilidade dos homens que Deus tem levantado, dos sacerdotes que Deus tem levantado,
nos ministros que Deus tem levantado. E triste é saber que muitas vezes a corrupção, ela vem de cima do altar. São ministros, pastores, padres, homens de bata, que estão ensinando um engano às ovelhas. E você sabe por quê? Porque Jesus disse que eles não estão interessados com as ovelhas. Eles estão interessados com o que as ovelhas podem dar. Eles não estão interessados com o cuidado das ovelhas. Porque Jesus disse que vindo o lobo, esses correm e deixam as ovelhas perdidas. Porque se as pessoas estão entrando, frequentando igrejas, somente para buscar aquilo que Deus pode dar, é porque do altar não tem sido ensinada a palavra da verdade. Isso recai sobre nós, ministros do Evangelho. A responsabilidade de ensinar a verdade de Deus. O Evangelho puro e verdadeiro. Não o Evangelho diluído, não o Evangelho fraco que tem sido ensinado nesses dias. Porque muitas pessoas têm a impressão que Jesus, Senhor, se eu estiver pecando, você me perdoa, acho que Jesus é um bobão. Acho que Jesus é um idiota. Irmão, se você estudar a palavra de Deus, e você vê as pregações de Jesus, você vai ver toda vez que Jesus pregava, ele confrontava o pecado, e a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Mude de vida, mude de postura, abandone o pecado. Essa era a mensagem de Jesus. E antes de Jesus ainda veio João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista teve a sua cabeça numa bandeja, por conta da sua mensagem contra o pecado. As pessoas hoje vão à igreja e não querem ser confrontadas. As pessoas vão à igreja, Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Está dizendo: venha como você está, mas não é para você permanecer como você está. Ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele lhe oferece, mais do que oferece, ele lhe promete. Ele vai trazer alívio sobre a sua vida. Mas se você buscá-lo, se você busca apenas as bênçãos de Deus, você não se faz participante das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus não é para quem busca as bênçãos, as promessas de Deus é para quem busca a Deus. Está conseguindo compreender, não? Acho que as pessoas não estão conseguindo compreender essa noite essa palavra. Você está conseguindo compreender a diferença de buscar a Deus e de buscar o que Deus pode dar? Aqueles 9 leprosos buscaram aquilo que Deus, que Jesus apenas podia oferecer. Eles queriam apenas a cura. Eles apenas queriam ser curados, sair daquele lugar e voltar para o seu convívio social. Eles não estavam buscando Jesus por aquilo que Jesus veio oferecer, que é a salvação. O profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus, que ele viria para trazer liberdade aos cativos, trazer vista aos cegos, a pregar o ano aceitável do Senhor, que ele veio trazer liberdade da opressão das trevas. Mas aqueles homens não estavam buscando essas coisas. Aqueles homens apenas queriam ter as suas vidas normais novamente. Quantas pessoas estão vindo na igreja: Senhor, restaura o meu casamento. Deus restaura, dá no pé. Senhor, tira o meu filho das drogas. Deus tira, o que ela faz? Dá no pé. Senhor, me cura, faz um milagre em mim. Deus cura, faz o milagre que a pessoa faz, dá no pé. Esses 9 leprosos receberam a cura e sabe o que eles fizeram? Deram as costas para Jesus.
Jesus está dizendo, vinde a mim. Venha a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Não acabou aí. E diz assim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para as vossas almas. Muitas pessoas estão vindo para Jesus, recebem o chamado de Jesus só para Jesus aliviar a sua carga, só para tirar o peso e a opressão. Mas o que elas não querem é aprender de Jesus. É somente depois que você aprende de Jesus, conhece Jesus, é que a palavra de Deus se cumpre na sua totalidade. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis paz para as vossas almas. Quando as pessoas que estão na igreja não têm paz de espírito. Quando as pessoas que estão na igreja estão atormentadas. Quando as pessoas que estão na igreja e vivem uma inquietação. Você precisa ir além, irmãos. Jesus quer fazer mais do que tirar o fardo de você, tirar o peso e a opressão da sua vida. Jesus quer que você conheça Ele. E dizia, aprendei de mim, me conheça, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. Quantas pessoas que estão aqui essa noite não têm paz nos seus corações, não conseguem dormir uma noite bem inteira, são atribulados, não encontram a felicidade. Você deve compreender, irmãos, que você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer o Filho de Deus. Aquele leproso samaritano, ele conheceu que aquele era Jesus, o Filho de Deus. E quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, diz que ele veio correndo. Ele se lançou aos pés de Jesus, se prostrou em terra, com o rosto em terra, e louvava e glorificava a Jesus, o Filho de Deus. Quando as pessoas que vêm à igreja recebem os seus milagres, a sua cura, e sequer dão glória a Deus por isso. Sequer glorificam o nome de Jesus. Triste é saber, igreja, que muito deste engano, que as igrejas evangélicas, que são igrejas de Jesus, que pertencem a Jesus, do seu púlpito está saindo o engano e o erro. Que estão ensinando as pessoas a buscar não a Deus, mas a buscar aquilo que Deus oferece. Mas eu já disse aqui numa outra pregação, eu fico pé da vida quando eu ouço um pastor dizendo, venha receber o seu milagre. Venha receber a sua cura. Meu amado, entenda uma coisa, quando você busca Deus, diz a palavra de Deus que Ele trabalha pelos seus. Ele cuida dos seus. O primeiro mandamento não é buscar o seu milagre, buscar a sua cura. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porque quando você cumpre o primeiro mandamento, quando você busca viver uma vida de amar a Deus acima de todas as coisas, Deus ele vai suprir todas as tuas necessidades. É promessa dele. E a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa do que tenha dito. Diz, porventura diria Deus e não faria. Deus não é homem para voltar atrás naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Diz a palavra de Deus, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, meu amado. Você não precisa viver correndo atrás das bênçãos, corra atrás do abençoador. Não faça como esses 9 leprosos, que receberam a sua cura, mas não receberam a sua salvação. Quando as pessoas frequentando a igreja,
sem olhar para a vida vindoura, para a vida além desta, para a vida além desses dias. Isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero, isso aqui vai se acabar. E aonde você tem colocado o teu coração, meu amado? Você está aqui hoje por quê? Você está aqui para Deus te curar? Está aqui para Deus restaurar o seu casamento? Está aqui para Deus fazer um milagre na sua vida? Glória a Deus, meu amado, mas saiba que esse Deus tem muito mais do que isso para você. Não busque Deus da forma errada. Aprenda a buscar Deus da forma correta. Busca Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por você. Porque se você busca somente a Deus por aquilo que Ele pode fazer, você não recebe aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria no Espírito. Apenas um voltou, glorificando a Deus. Apenas um voltou, reconhecendo que Jesus era o Messias esperado, o Emanuel, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. E além da cura, ele recebeu além do milagre da cura, ele recebeu a salvação. Meu amado, a palavra de Deus, Jesus dizendo, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar, realizar todos os seus sonhos, completar todos os seus projetos, viver todos os seus sonhos? De que adianta você conquistar todas as coisas e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta isso? Você viver nos prazeres deste mundo, nas coisas deste mundo, e perder aquilo que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao entendo do coração de homem algum, aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Tudo aquilo que você pensa a respeito do céu, que vai ser tão bom, ruas de ouro, que isso, aquela coisa, que não vai haver mais dor, que não vai haver mais tristeza, que não vai haver mais choro, que não vai haver mais nada disso, irmãos, não passa nem perto daquilo que realmente é. Não passa nem perto. É por isso que os prazeres deste mundo não se comparam àquilo que Deus tem preparado para você. Então eu quero que você nessa noite aprenda a buscar a Deus da forma correta. Que você não viva enganado. Que você não venha à igreja da forma errada. Que você não busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer, busca a Deus por aquilo que Ele é. Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Todas as demais coisas, Deus vai acrescentar à sua vida. Você não precisa ir atrás delas, é Deus que vai trazer a você. Mas quantos ministros de Deus assinando, vem receber o seu milagre, vem receber a sua cura? Não, irmãos, vem receber Deus no seu coração. Aí você vai encontrar tudo que você necessita para a sua alma, para a sua vida, para a sua história ser transformada. Porque senão, se você aprender a buscar a Deus somente por aquilo que você pode dar, você vai se tornar um vicioso, um viciado da fé. Já viu aquela pessoa que é viciada, não consegue ficar sem? Você vai vir à igreja porque você se torna um viciado, só para cada dia buscar algo novo de Deus. Hoje eu quero o meu milagre, hoje eu quero minha cura, hoje eu quero isso, hoje eu quero isso, hoje eu quero isso, hoje eu quero isso. E quando Deus não te responder, você vai ficar frustrado com Deus. E saiba de uma coisa, Deus não pode frustrar ninguém. Que Deus é reto, Deus é santo, Deus é perfeito. Deus ele não pode frustrar, não pode enganar, não pode mentir para ninguém, porque Ele é Deus. E quando as pessoas que estão na igreja insatisfeitas com Deus, quando as pessoas estão brigadas com Deus,
de cara virada com Deus. Misericórdia, Senhor. Traga discernimento a essas vidas. Pessoas que não conhecem Deus, não têm compreensão de Deus, não têm entendimento de Deus. Deus é santo, meu amado. Aprenda que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é puro, que Ele não pode te frustrar, que Ele não mente para você. Se você está frustrado, sabe de uma coisa, é porque você não tem aprendido a buscar a Deus por aquilo que Ele é. Você tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Diz a palavra de Deus, que quando você buscar a Ele e o seu reino em primeiro lugar, todas as coisas te serão acrescentadas. Deus disse algumas coisas, Jesus disse algumas coisas te serão acrescentadas? Não, Ele disse todas. Todas. As coisas que você precisa, todas as coisas que você necessita, Deus vai acrescentar a você. Mas sabe, irmãos, como eu estava dizendo no começo dessa mensagem, as pessoas hoje não querem mais ouvir a respeito de pecado. As pessoas querem ir à igreja e querem ser bajuladas. Irmãos, quando as pessoas estão na igreja apenas para ouvir profecias, que não são profecias, são profetadas. Aquilo que Deus tem que falar para você, meu amado, Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde você se esconde. Ele sabe onde você está. Se Deus tem que falar com você, Ele vai mandar o servo dele lá na sua casa falar com você. Deus fala com você na igreja? Claro que fala, irmãos. Mas não aprenda a buscar Deus de um modo errado. Não vá à igreja para apenas ouvir Deus falar. Vá à igreja para ter sua vida transformada. Para ter sua vida mudada. Abandone o pecado. Abandone o erro. Abandone as coisas que estão te tirando você da presença de Deus. Porque esses dias, numa reunião, numa casa, eu ouvi algo de um jovem, que já não é tão jovem, já é um homem casado. Tanto tempo de igreja, eu ouvi ele dizer assim, diácono, ouvi ele dizer assim, se Deus não falasse comigo hoje, eu não voltava mais à igreja. Falei, misericórdia, Senhor. Quantas pessoas que estão na igreja, que às vezes estão no ministério, foram levantados como obreiro, como diáconos, e não conhecem a Deus. Não sabem o que Deus pode fazer por elas. Ouvi este rapaz dizendo isso. Isso me entristeceu, porque acho que antes de eu me converter, ele já estava na igreja. Quando as pessoas estão vindo na igreja dizendo, se Deus não falar comigo hoje, eu abandono a fé. Eu saio da presença de Deus. Meu amado, você quer ouvir Deus falar com você? Chegue lá na sua casa, abra a tua Bíblia e vai ler a palavra de Deus. Vai meditar na palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Passe algumas horas do teu dia de joelho, orando a Deus, falando com Ele, intimidade com Ele, que Ele vai falar com você. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Deus, irmãos, Ele quer falar com você, mas sabe o que você tem feito? Você não tem ouvido Ele. Você não tem buscado Ele. Você não tem aberto o teu ouvido para ouvir Ele. Você está indo atrás de homens para ouvir profetadas na sua vida. Busca a Deus, igreja. Não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Busca a Deus por aquilo que Ele é. Quantas vezes já ouvi, quem veio receber a sua bênção essa noite? Misericórdia, Deus. No Salmo 1, se não me engano, diz assim que as bênçãos e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Meu amado, se você está indo na igreja para receber a sua bênção, você está indo na igreja com a motivação errada. Você não vai à igreja para receber a bênção. Você vai à igreja para buscar a Deus e para oferecer o seu louvor, a sua vida a Deus. Como o apóstolo São Paulo diz em Romanos 12, verso 1 e 2.
Rogo-vos pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentei-vos a Ele em oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, você não precisa correr atrás da bênção, irmão, porque se você correr atrás da bênção, você não vai alcançar ela, que ela está correndo atrás de você, ela é que vai te alcançar. Fica parado, busca a Deus somente, que a bênção vai correr atrás de você, ela vai chegar, ela vai te alcançar. Quanto engano que nós vemos nas igrejas hoje. As pessoas correndo atrás daquilo que Deus já mandou, aquilo que Deus já enviou, quando você busca Ele. Mas sabe por que essas pessoas têm que correr atrás da bênção? Porque elas não correm atrás de Deus. Por isso tem que correr atrás da bênção. Porque se você corre atrás de Deus, é a bênção que vai correr atrás de você. É o contrário, meu amado. É o contrário. Mas dos púlpitos das igrejas hoje tem sido ensinado o erro, tem sido ensinado o engano, tem sido ensinado a mentira. E por isso nós vemos o povo hoje que não quer ser confrontado. O povo hoje que não quer receber a palavra de Deus. Como eu estava dizendo no começo, eu não terminei, a respeito das mensagens de Jesus. Quando você vê Jesus pregando, irmãos, você vai ver que certa vez, quando Jesus pregava, as pessoas pegaram em pedra para poder matá-lo. Outra certa vez, quando Jesus pregava, ele teve que se ocultar do meio do povo que queria empurrar Jesus num precipício. As pessoas acham que Jesus é um idiota, que ele é um bobo, que é um bobinho Jesus. Meu amado, Jesus é o Filho de Deus. Aquele que veio a este mundo para salvar você. Quando Jesus pregava, quando Jesus falava, ele trazia confrontação, mudança, transformação de vida. Mas as pessoas querem ir à igreja para ter o seu coração massageado, o seu ego massageado, a sua soberba. A palavra de Deus traz mudança, meu amado. A palavra de Deus traz confrontação, porque ela é uma espada de dois gumes, e onde a palavra de Deus entra, ela traz divisão, ela traz corte. E o corte dói. Por isso que a palavra de Deus diz que é Deus quem faz a ferida. É Ele que faz a ferida, mas Ele que cura a ferida. Quando as pessoas vão à igreja e não se deixam ser tratadas por Deus. Quando as pessoas nessa noite, a palavra está falando, está cortando, está penetrando mais profundo que juntos e medula, está indo ao ponto de discernir pensamentos e intenções do coração. E o que você vai fazer diante disso? Há apenas duas decisões que você pode tomar: o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da bênção ou o caminho da maldição. E é você que escolhe o caminho que você quer tomar. Aonde você quer chegar? Quais são os prazeres que agradam o teu coração? 10 foram curados, mas apenas um. 10, apenas um voltou para glorificar o nome de Deus. E somente ele recebeu, além da cura, a salvação. Você vem à igreja para quê, meu amado? Por que você está aqui esta noite? Que você esteja aqui para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para buscar mais esse Deus, para aprender desse Deus, porque é função da igreja, tarefa da igreja, ensinar a palavra de Deus. Essa é a tarefa da igreja. Ensinar a verdade, ensinar o caminho que leva aos céus. Não é fazer de você um religioso, um viciado da fé, um viciado das bênçãos, um viciado das profecias.
que a maior profecia você está segurando na sua mão, que é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia que o homem tem, que foi dada pelo próprio Deus. Quer ouvir Deus falar com você? Então busca Ele, porque Ele quer falar com você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Como hoje nós vimos, na carta que nós estudamos hoje, nós estamos estudando o livro do Apocalipse na Escola Bíblica Dominical, versículo por versículo nós estamos estudando. E eu creio que aqueles que não vêm na Escola Bíblica Dominical não querem ser bem-aventurados. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurado é aquele que lê, ouve, estuda ou compreende as palavras do livro desta lei. Bem-aventurado é o homem, é um ser humano, que busca conhecer a palavra de Deus. Você está deixando de ser bem-aventurado por não conhecer a palavra de Deus. Nessa carta, a quinta igreja, a igreja de Sardes, Jesus vai dizer a ela da seguinte maneira. Diz assim: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. A igreja de Sardes, Jesus se apresenta a ela como aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus. E diz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, e que tem nome de que vives, mas está morto. Aquela igreja, irmãos, o nome, a fama dela era conhecida por ser uma igreja atuante, por uma igreja que fazia a obra de Deus, por ser uma igreja que profetizava, que havia milagres, o que uma igreja deve ser. Uma igreja que fazia obras, uma igreja, irmãos, em que os irmãos oravam, estudavam a palavra de Deus, irmãos batizados no Espírito Santo, uma igreja. Mas Jesus diz, eu tenho porém contra ti, que tem nomes de que vives, mas está morto. Quantas igrejas estão dessa maneira, como a igreja de Sardes? Tem nome, tem fama de que vive, que faz isso, que faz aquilo outro, que faz, que opera, que é isso, aquilo outro, quando na verdade está morta. Sabe por quê? Porque Jesus lá vai dizer, porque aqueles povos, aquela igreja, estava abandonando a verdade de Deus. Estava abandonando a palavra de Deus. Quando você começa a abandonar a palavra de Deus, quando você começa a deixar de ouvir a palavra de Deus, meu amado, aprenda esta coisa, aprenda isso. Você começa a morrer. Porque Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a tua alma esta noite. E quando as pessoas, Jesus está colocando na mesa esta noite, estão fechando as suas bocas porque não querem comer deste alimento. Porque este alimento não é para criança, é para aquele que já é maduro na fé. Algumas igrejas estão oferecendo leite, papinho para você. Mas aqui nós temos alimento sólido para você comer, se assim você o conseguir. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite estão fechando os seus corações para a palavra de Deus? Há uma outra igreja em que Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se hoje ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Essa mensagem não é para uma pessoa, mas nós muitas vezes, pastores, usamos isso para falar que Jesus quer entrar na sua vida. Mas na verdade, essa é uma palavra para a igreja. Se Jesus está lá na porta batendo, significa que Jesus não está dentro da igreja. Jesus está querendo entrar nas igrejas. Mas muitas igrejas têm as suas portas fechadas, expulsaram Jesus dela. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Eu quero entrar nesta igreja. A igreja começa a morrer quando ela começa a substituir a palavra de Deus por mais louvores, por mais outras coisas, por mais isso, por mais aquilo, por isso, aquilo outro.
E o culto que gira em torno da palavra de Deus, a palavra de Deus é pregada em 20 minutos, 30 minutos. A função da igreja é ensinar a palavra de Deus. Essa é a função da igreja. Essa é a função do pastor. Essa é a função do ministro. Ensinar a palavra de Deus. Lá em Atos, no começo da igreja, a igreja estava crescendo rapidamente. Na igreja primitiva, lá na igreja de Atos. E diz que os discípulos, os apóstolos, estavam se envolvendo com o repartir do pão, que tinha que levar o pão nas casas das viúvas, isso, aquilo, outro. E diz, ei, vamos parar com isso. E ali surge o diaconato, os diáconos. E eles levantam os diáconos, para que os diáconos pudessem tomar conta dessas outras coisas. E eles disseram, nós vamos perseverar no ensino da palavra e na oração. Essa é a função do ministro. Ensinar e orar pela igreja do Senhor. Mas quando as igrejas estão perdendo o seu foco, estão trazendo tantas outras coisas e deixando o ensino da palavra de Deus errado. Eu teria muito mais para dizer, mas o tempo já se avança e a chuva, pelo jeito, vai nos atrapalhar um bocado, né? Então quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Igreja, meu amado, aprenda esta noite. Aprenda. É a oportunidade que Deus está te dando. Não seja um viciado da fé. Não seja um religioso. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Busque a Deus por aquilo que Ele é. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Quero convidar vocês a colocar de pé neste momento. Igreja, a ministração da palavra de Deus ainda não acabou. Continue na presença de Deus. Quero convidar você neste momento, enquanto nós vamos louvar a Deus. Eu creio que Deus falou com você esta noite. Que a palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas antes faz aquilo que apraz ao Senhor. Que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e ela penetrou o mais profundo do seu ser essa noite. Quero convidar você a se colocar na presença de Deus neste momento. Enquanto nós vamos cantar essa canção, fale com Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Diga porque você quer buscar a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, que você quer buscar a Deus por aquilo que Ele é. E Deus é tudo. Deus é tudo aquilo que você necessita. Deus é tudo aquilo que você precisa essa noite. É mais do que um milagre, é mais do que a cura, é mais do que a solução para o seu problema. Deus é tudo o que você precisa essa noite. Então busca Deus essa noite, como nós cantamos, poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti. Fale com Deus essa noite, e busca Deus por aquilo que Ele é, no nome santo de Jesus Cristo.